com algo aqui no coração há alguns dias. Na verdade, já estou uma palavra que o Senhor colocou no meu coração um tempo atrás, onde eu pude, assim, de uma forma muito livre, muito simples, compartilhar num momento de comunhão, de relacionamento, no qual a Gleice promoveu. Tive assim uma inspiração pelo Senhor naquele momento ali, pude repartir com os irmãos que estavam algo da minha vida, algo que marcou a minha vida também. E ao longo desse tempo, Deus veio falando, veio acrescentando algo a mais sobre esse tema, sobre esse assunto, no qual eu pude também repartir com alguns irmãos assim mais próximos. E hoje eu creio que Deus deu essa oportunidade para poder repartir com vocês também. E peço a Ele graça, de verdade, para poder falar aqui e transmitir com fidelidade. Amém? Vocês me suportam em nome de Jesus? Você pode abrir então aí a Bíblia em 1 Samuel 16. Aí agora é aquela hora, né? Vamos lá, Flávio, juntos? Estamos juntos. 1 Samuel 16. É um texto conhecido. Creio que todos já têm conhecimento dessa história, mas vamos refrescar a nossa memória aqui. Amém? Eu vou ler na versão NAA, e aí, projeção aí, depois, estamos juntos. Bem, diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele tremendo e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor ungido, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Pai, nós te louvamos por essa manhã, te agradecemos por toda a tua bondade e graça, Senhor, na nossa vida.
Eu te peço, Senhor, que nesse momento, Senhor, abra os nossos olhos, nosso coração e fale conosco, Senhor, nessa manhã. Em nome de Jesus, que a Tua palavra seja ministrada, que aquilo que gerou no meu coração eu possa transmitir, Senhor, de forma fiel aos meus irmãos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Essa história tem 3 pontos muito interessantes. Por quê? Porque quando nós olhamos para ela, nós podemos ver ali que Deus ele escolheu alguém. Ele termina, né, o reinado de Saul e no coração do Senhor ele já ungiu uma pessoa. E ele fala com Samuel, fala, já tem um novo rei. Preciso que você vá lá agora e derrame o óleo sobre a cabeça desse novo rei. Só que Davi era pequeno, era moço, era um jovem, né? E aí Samuel ele foi e ungiu Davi como rei. Mas Davi não saiu dali já sentando no trono, passou por um grande processo, né? Um outro ponto muito importante de nós olharmos para essa história é que o Senhor ele também não vê a aparência, né? Nós olhamos para a aparência. Nós podemos olhar assim, olha o Paulo Ricardo ali, ó, bonitão, camisa dele, ó. Nosso Kleber Lucas. Não, né? Já foi, né? Já deu ruim. É o nosso Paulo Ricardo, né? Bem melhor. Mas olha assim para a aparência e nós humanos, nós homens, julgamos assim, né? Não, olha só, Paulo Ricardo, que homem, né? Mas às vezes não é isso que Deus, não é assim que Deus vê, porque a palavra fala que Deus ele olha para o nosso coração, não é isso? Então ele não vê como nós vemos. Deus ele não olha como nós, ele não tem a mesma visão, porque a nossa visão ela é muito limitada. Então a gente olha para um homem forte, acha que ele é um cara forte, mas às vezes é um cara fraco em outras áreas, né? Pode ser um cara totalmente fraco. Então a nossa visão ela é limitada. Mas uma coisa importante é por que Deus olha para Davi? É muito interessante quando você olha para essa história e você vai ver que Davi ele estava fazendo algo, né? Davi ele não estava em casa, né? Não estava ali, sei lá, jogando um peão, uma bolinha de gude, né? Davi ele estava fazendo algo importante. Davi ele estava cuidando das ovelhas do pai dele. Estava lá pastoreando as ovelhas. E aí ele vem e se apresenta diante de Samuel. E o Senhor fala: esse é quem eu quero ungir. O importante de olhar para o coração de Davi é que você, quando olha para Davi, você vai ver nele um coração fiel, um coração zeloso e um coração obediente. Quando nós olhamos para Davi, nós podemos ter essa visão sobre ele. Um coração fiel, zeloso e obediente. Porque o que Davi estava fazendo, Davi quando foi ungido, ele não deixou de fazer aquilo que já estava fazendo. Ele seguiu pastoreando as ovelhas, cuidando, livrando elas do urso, do leão, fazendo lá, se preparando. Davi estava se preparando. O tempo que Davi estava lá com aquelas ovelhas, tocando a sua harpinha lá, cantando ao Senhor, falando com ele estava sendo preparado pelo Senhor. Às vezes o tempo nos confunde muito, porque às vezes a gente olha e acha que estamos perdendo tempo, né? Poxa, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Né? Mas a gente não sabe como Deus está vendo o nosso coração. Davi estava sendo preparado para fazer aquilo que Deus queria sobre a vida dele, para aquilo que Deus já tinha visto no coração dele. E aí a nossa vida, amados, ela é bem assim. Por quê? Porque talvez, é bem possível, que você já tenha ouvido algo de Deus, é possível que você já tenha escutado algo do Senhor, Deus já derramou algo sobre a tua vida, mas você às vezes está
ou querendo apressar esse processo, ou você acha que Deus já não está te vendo mais. Mas Deus tem um tempo dele para fazer as coisas. Amém ou não? Estão me entendendo? Sim? Uma vez eu estava conversando com um irmão, e esse irmão ele estava apresentando para mim algumas coisas no coração dele. Ele falou assim, cara, eu estou me sentindo um fracassado. Eu falei, cara, por quê? E aí ele estava com umas questões lá da vida dele, e não tinha passado numa prova, e estava já assim, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, eu não tenho capacidade alguma de fazer, de cumprir isso. Né? Já se colocou, aceitou todos os sofismas, e aí acreditou nesse sofisma, e aí, não sei se você sabe, mas o sofisma é aquilo que, gostei que uma vez o Luciano falou, né? Parece uma verdade, tem cara de verdade, tem cheiro de verdade, mas não é verdade. Esse é o sofisma. Parece verdade, mas não é. E aí ele acredita nisso. A gente, às vezes, aceita isso na nossa vida e colocamos isso como uma verdade. E aí aquele processo que Deus está fazendo na nossa vida, a gente acaba deixando. Porque Davi ele estava no lugar certo, amém? Quem crê que Davi estava no lugar certo? Ele estava no lugar certo. O que ele estava fazendo? Cuidando, sendo obediente, cuidando daquilo que o pai designou ele fazer. Amém? Davi ele estava sendo zeloso. Ele também estava no lugar certo, sendo zeloso, cuidadoso. Aparece um urso, um leão, pega a ovelha. Davi não deixa quieto. Se você avançar nesse texto, no capítulo 17, você vai ver Davi falando isso. Que ele fala, um urso veio, um leão, pegou a ovelha, eu não deixei levar. Davi ele luta, Davi partiu para cima. Foi zeloso com isso. Ontem eu estava conversando com o Zéel, falando sobre as questões com Deus. Uma vez eu ministrei uma palavra aqui também sobre isso. Sobre o zelo daquilo que precisamos ter com aquilo que é do Senhor. O zelo da sua palavra, o zelo de cumprir aquilo que Deus quer na nossa vida. E Davi foi um homem assim, zeloso e no lugar certo, fazendo aquilo que Deus queria. Com um coração fiel, um coração disposto. E eu creio que é assim que Deus nos chama. E eu falei isso para esse irmão, falei para ele assim, cara, eu sei que esse sentimento pode vir sobre nós, mas deixa eu te falar uma verdade que talvez você tenha esquecido. Você é filho de Deus. Você não é qualquer um, você tem uma identidade. É bem verdade também que você é incapaz. Porque nós somos incapazes. Nós não temos capacidade de nada, amados. Nós não podemos produzir nada por nós mesmos. Tudo que nós produzimos por nós mesmos, na nossa carne, dá ruim. Tudo. Pode parar assim, pensar um pouquinho aí. Avalia as coisas que você fez por você mesmo na sua carne. O que deu certo? Nada. Porque a nossa carne ela não produz nada bom. Não produz nada de bom. Por mais que você faça assim, não, mas eu tenho uma intenção legal. Se você está fazendo na sua força, na sua carne, o resultado disso não vai ser bom. Não vai ser como aquilo que Deus quer. E aí estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, sendo preparado por Deus, porque você é filho. E Deus ele tem um propósito, ele tem um plano, ele tem algo para a nossa vida. Amém? Você crê nisso? De verdade? Sim ou não? A palavra do Senhor fala em 1 Coríntios 1 que ele chama os loucos para envergonhar os sábios. Então, às vezes, você está naquele lugar e fala assim, mas eu não sou... acho que Deus não quer nada comigo, acho que não é para eu fazer, acho que não é para eu cumprir. Mas deixa eu te falar, Deus chama os loucos para confundir os sábios. Por quê? Por que isso, né? Porque a matemática de Deus é diferente da nossa. A nossa matemática, a gente é assim, nós olhamos para a aparência. Nós olhamos para aquele que é mais sábio. Porque a gente pensa assim, não, ele vai ter a eloquência, ele vai saber falar, ele vai saber reproduzir, ele tem todo um conhecimento.
Mas o Senhor, Ele fala que Ele chama os loucos para envergonhar os sábios. Ele também fala que Ele chama os fracos, né? Para quê? Para envergonhar os fortes. Ele também chama os humildes e desprezados e aqueles que não são, para reduzir a nada aqueles que são. Então a matemática de Deus é totalmente diferente da nossa. Nós queremos nos preparar, não, deixa eu me preparar aqui, deixa eu isso, deixa eu aquilo, deixa eu fazer, deixa eu produzir, deixa eu, né? Mas não é assim. O que nós precisamos, amados? Ter o nosso coração no lugar certo, fazendo a coisa certa, sendo fiel, zeloso, obediente. Fala comigo aí, fiel, zeloso, obediente. Porque é assim que Deus quer o nosso coração. Inclinado para a sua vontade. Inclinado para cumprir aquilo que Ele tem para a tua vida. Inclinado para cumprir aquilo que Ele derramou sobre você. Aquilo que Ele já depositou sobre você. Talvez você esteja se vendo e olhando assim, mas eu sou incapaz. É real, você é incapaz mesmo, porque quem nos capacita, quem faz, é Ele. É Ele que faz. E aí, nesse texto de 1 Coríntios, fala que qual é o motivo, né? Qual é o motivo disso? Qual é o motivo? E aí, nesse texto, fala assim, para que ninguém, fala comigo, para que ninguém se glorie em si mesmo. Deus, Ele chama os loucos, os fracos, os humildes, né? Os desprezados, aqueles que não são, para mostrar que esses não podem produzir nada em si mesmo, para que não se gloriem, para que não olhe para si e fale assim, eu consegui fazer, eu sou o cara, eu sou capaz. O tempo que Davi passou, Deus foi preparando aquele jovem. Deus foi preparando aquele jovem. E aí por que eu falo que ele era zeloso? Porque quando Davi vai levar lá a quentinha para os seus irmãos, encontra lá o pessoal com medo, tremendo, porque viu um homem alto, gigante, forte, gritando lá, cadê? E aí Davi olha assim, por que vocês estão com medo? E aí é nessa hora que Davi fala, pegaram a ovelha do meu pai lá, um urso, um leão, eu fui atrás, resgatei da boca do leão lá, fiz. O Senhor está conosco. Não, calma aí, não vou deixar esse cara afrontar, não, desse jeito, falar dessa forma. Olha o zelo de Davi, porque Davi sabia quem ele era. Davi sabia quem ele era. E nós somos filhos desse Deus Altíssimo, desse Pai amoroso, desse Pai que nos chama, porque esse chamado que eu estou falando, essa convocação, é para todos nós, amados. Deus, Ele já falou algo para a sua vida. Deus, Ele já derramou e declarou algo sobre a sua vida. Mas às vezes você se esqueceu. Esqueceu de quem você é. Esqueceu de quem te preparou. Esqueceu de quem te levantou. De quem ungiu você. De quem fez com que você aprendesse a manusear as armas nele. Aquilo que Deus tem derramado sobre a tua vida. Aquilo que Deus tem feito na tua vida. Você não pode esquecer disso. Deixar passar. Porque senão você vai se sentir de fato um fracassado.
Você vai olhar para si mesmo. Você vai deixar de olhar para ele e vai começar a olhar para si mesmo. Você vai deixar de olhar para ele e vai começar a olhar. Ai, mas eu sou coitado de mim, tadinho de mim. Porque esse processo, amados, esse processo na nossa vida é um processo de transformação que Deus quer fazer em todos nós. Davi ele foi preparado, transformado, moldado, segundo aquilo que Deus queria para ele, para que ele se tornasse rei e pudesse ali governar sobre Israel. O mais interessado na nossa transformação, na nossa mudança é o Senhor. Você sabia disso? Você talvez vá assim, eu preciso muito mudar isso, cara, eu preciso deixar de ser assim, eu preciso deixar de... eu preciso. Mas deixa eu te falar uma coisa, você precisa tomar uma posição na sua vida. Porque o mais interessado em te transformar segundo a imagem de Jesus é Ele. É Ele que quer te transformar. É Ele que quer te moldar. É Ele que quer lapidar o seu coração para que você esteja pronto para aquilo que Ele tem para a sua vida. Preparado, disposto, fiel, zeloso, obediente, porque Ele tem esse interesse. A nossa transformação de vida não é por nós mesmos. Assim, pronto, agora eu sou um novo homem. Não, é para que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. Na sua vida. A sua transformação de vida, ela toca outras pessoas, mas não por você, não por sua causa, mas porque o Senhor está contigo e as pessoas olham a luz, o brilho, provam do sal do Senhor na sua vida. A nossa transformação é para que o nome dele seja glorificado. A sua transformação, a sua mudança, o seu preparo é para que você glorifique o nome de Jesus na sua vida, no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, na faculdade, no posto de gasolina, no mercado. Porque Deus ele tem um propósito para você. Deus ele tem um plano para você. E quanto mais nós deixamos isso tranquilo, não. Eu te digo, pessoas lá fora carecem de homens e mulheres fiéis, zelosos e obedientes para fazer aquilo que o Senhor tem, para cumprir aquilo que o Senhor tem. Uma vez eu estava conversando com uma irmã, e aí ela repartiu assim comigo algumas guerras, algumas dificuldades do casamento. Uma vez estava eu, Vanessa, estava junto com esse casal, e aí, sabe quando você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo? Igual Davi? Foi assim, e aí o casal, amados, explodiu, né? Deu aquela confusão entre o casal, aquela discussão, é isso e aquilo, e a gente assim, né? Tipo, caraca, e agora? O que a gente faz diante disso? A gente vai embora, deixa o negócio aí, né? Cada um na sua, a gente não faz nada, e aí? Não, a gente tem que ver a situação e agora tem que ajudar, tem que cooperar. Deus colocou a gente aqui para fazer alguma coisa, né? Não foi por acaso isso. E aí, conseguimos ter uma madrugada, assim, conversando com o casal, mostrando, falando, pô, cara, você está errado. Ô, irmã, você também está errada. Poxa, ó, não é assim, vamos lá. Pá, aquele processo de pastoreio, de cuidado, de zelo, de amor ali. E aí, graças a Deus, as coisas passaram, mas logo após isso, assim, essa irmã veio para mim com muita dificuldade, eu entendo ela, né, porque é uma coisa que precisa ser transformado de dentro para fora, no caráter mesmo, ser transformado, o caráter ser transformado. E ela vira para mim e fala assim, Flávio,
Você acha que realmente é possível conseguir? É possível passar e vencer isso? Será que eu vou conseguir? E eu virei para ela e falei assim, filha, eu tenho certeza, se você tiver com o teu coração no lugar certo, se você tiver as motivações corretas, Deus vai fazer na tua vida. Deus vai cumprir aquilo que Ele falou para você. Deus ele vai cumprir aquilo que Ele tem para você, mas você precisa estar no lugar certo. Você precisa estar com o coração no lugar certo. Você precisa estar com o coração humilhado diante dEle. Você precisa estar com o coração disposto a ouvir e obedecer o Senhor. Porque nessas horas, amados, e aí eu sei que tem bastante casal aqui, né? Eu sei que vocês vão entender as guerras dos casais em casa, né? Estou olhando ali para o Vini, para Carol, novos casados, mas acabaram de casar. Tem guerra ou não tem? Tem. Eu estou há 15, né, filha? Ih, não posso errar aqui, né? E tem. E muitas das vezes, amado, sabe o que é? É o nosso coração que não está disposto a fazer a vontade de Deus. O orgulho, né? É o olhar para si e querer, não, eu sou melhor. Eu sou o melhor marido. Você que é a pior esposa. Né? E aí você não se humilha, não se coloca diante daquilo que Deus quer fazer, dos planos de Deus para a sua vida, para o seu casamento, para a sua casa. Não se coloca diante disso. Recentemente eu tive um problema com meu filho. Meu filhão Arthur. Arthur tirou uma nota baixa na escola. Aí o pai já, ai meu Deus, vou matar esse menino. E aí peguei a nota assim, ele veio já conversando comigo no caminho da escola e eu ouvindo ele quietinho assim. Chegou em casa, eu bati na mesa. Filho, como pode fazer uma coisa dessa? Você tem tempo? Você quer? Paraná. Coloquei todos os meus argumentos ali, mas de forma errada. Vanessa deu aquela chegada assim, tentando ajudar. Aí o caldo derramou aí, foi pior ainda. Entrei no banheiro, fui tomar um banho. Quando eu cheguei no box, assim, o Espírito Santo falou comigo, cara, não foi para isso que eu te preparei, cara. O tempo que você gastou, o tempo que você ficou, o tempo lá que você... Cara, não foi para isso que eu te preparei. E aí, amados, agora quem é pai, quem é mãe vai entender. Abri o banheiro assim, fui direto para o quarto dele, fechei a porta, olhei para ele assim, Arthur, senta aí. Ele já estava todo tadinho. Oi, pai. Olha para mim. Ele olhou. Aí eu, me perdoa, filho. O papai falou da forma errada. O papai também já tinha dito que nunca mais ia fazer dessa forma contigo. Mas eu vacilei. Também erro. E aí ele já começou a chorar, porque meu filho é bem emotivo. Começou a chorar. Amados, difícil. E ali, com muito cuidado, como Deus realmente queria, como Deus realmente preparou a nossa vida para isso, eu pude pastorear o coração do meu filho. Eu pude mostrar para ele o meu amor, o meu cuidado. E falei para ele assim, filho, o problema não foi a nota que você tirou, mas deixa eu te ensinar alguns valores da vida. E aí fui pontuando ele algumas coisas na vida dele. O tempo que às vezes ele perde vendo vídeo, jogando videogame, fazendo outras coisas. Eu falei, filho, tem tanta criança que gostaria de ter o que você tem e não pode, e não tem. É isso que o papai queria transmitir naquela hora para você, mas eu fui muito insensível. E não agi como Deus queria na minha vida.
E eu sigo nesse processo de transformação, amados. Porque eu quero que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida. Também na minha casa. Porque um dia eu não vou estar mais aqui. E eu preciso transmitir da mesma forma que eu aprendi, que o Senhor me preparou, que o Senhor me guardou, que o Senhor falou comigo, eu preciso transmitir de forma fiel, zelosa e obediente para o meu filho, para a minha casa, para os meus irmãos. Porque é para isso que o Senhor nos chamou, amados. Deus, Ele te preparou, Ele te guardou até aqui, para que você possa cumprir os planos de Deus na sua vida. E eu falei isso para essa irmã, eu falei, minha amada, se você tiver com o teu coração no lugar certo, se o teu coração estiver no lugar certo, no centro da vontade de Deus, se Ele for o governo da sua vida, se Ele for o Quírios, o dono, o Senhor sobre tudo, pode ter certeza que esse processo, que hoje você olha e fala, eu também fracassei, igual o irmãozinho que eu contei a história. Esse processo que você olha na sua vida e fala assim, eu não consigo, eu acho que não vou conseguir. É nele. Não é na tua força, não é do teu jeito, não é da tua forma. Você pode malhar, você pode buscar sabedoria, você pode procurar qualquer coisa, mas é nele, porque a matemática do Senhor é diferente da nossa. Ele vê o coração, nós olhamos para o exterior, nós olhamos para aquilo que nos atrai, nós olhamos para aquilo que os nossos olhos se agradam. Mas o Senhor, Ele olha para o nosso coração, Ele olha para a nossa vida, Ele olha para onde nós colocamos o nosso coração. E se você estiver disposto a ficar lá, subir, cuidar das ovelhas do Senhor, vem o leão, você vai lá, luta com o leão, vem o urso, você vai lá, briga com o urso, vem o gigante, você mata o gigante. Se você buscar estar no lugar certo, fazendo a vontade de Deus, aquilo que Ele derramou sobre a tua vida vai se cumprir. Aquilo que Ele te preparou sobre a tua vida vai se cumprir. Porque o pior caminho, amados, é quando nós olhamos para nós mesmos e queremos fazer o nosso próprio trajeto. Quando nós queremos seguir o nosso próprio caminho, no orgulho, na soberba, na altivez, na sapiência, né? Quando nós queremos fazer aquilo que nós achamos que somos capazes de fazer. Mas como eu falei, a nossa carne, nós não produzimos nada de bom. Nada de bom. Nós dependemos do Espírito Santo para tudo, nós dependemos dele. É ele o autor, é ele quem governa, é ele que faz. É ele. Uma vez, eu, com 12 anos de idade, calma aí, gente, que eu tenho problema aqui. Eu não tenho as manhas dos pastores, né? Bota no braço, só assopra a tampinha, ela já sai, né? Eu tenho uma história que poucos irmãos têm conhecimento dela. E aí, nesse ajuntamento, né, nessa comunhão que eu falei, que eu tive na casa lá com a Gleice, e eu reparti isso, foi engraçado, porque no final, alguns irmãos de muitos anos comigo falaram assim, cara, eu nunca ouvi essa história na tua vida. Eu falei, pois é porque eu não falo muito dela, não. Mas Deus, Ele, ao longo desse tempo, Ele vem me incomodando sobre esse assunto. Algumas semanas atrás, um irmão veio repartir comigo também algumas coisas da vida dele. Eu fui perguntar como é que ele estava. E esse irmão veio falando das coisas. E eu... Sabe quando você olha para aquela pessoa e você fala assim, cara, você tem tanto. Eu vejo tanto na sua vida. Deus depositou algo tão maravilhoso. Vocês já tiveram isso? De olhar para alguém e falar assim, cara,
Eu vejo Deus assim, pô, derramou algo sobre a tua vida, cara, mas você está indo para o lugar errado. E aí o fato de andar para esse lugar, às vezes de olhar para si mesmo, está impedindo esse processo de Deus de querer que a vontade do Senhor se cumpra. Porque acaba olhando para si mesmo e não olha mais para Ele. E aí, novamente, amados, essa palavra saltou assim no meu coração. Eu fiz umas anotações um tempo atrás. Eu falei, Senhor, tu deve estar querendo falar com a tua igreja sobre isso, não é possível. Porque mais uma vez, esse assunto, Senhor, que eu lembrei da história, lembrei de tudo. E quando eu tinha 12 anos, amados, eu era um garoto assim muito rebelde. Muito rebelde. Ainda trato isso, né? Como eu falei, a gente está nesse processo de transformação. Mas eu era muito rebelde. Quem já ouviu a minha história aí sabe, me envolvi com as drogas. Eu era um filho rebelde, um filho muito rebelde. Nossa, meus pais passaram um bocado assim comigo. E com 12 anos, um amigo meu, Adriano, virou para mim e falou assim, ele congregava numa igrejinha, né, com os irmãos assim, lá no Morrão, em Camará. E aí, um dia ele virou para mim e falou assim, pô, vamos comigo. Não, cara, não. Ele, não, pô, vai ser legal. O pessoal lá é bem animado, não sei o quê. Aquele processo, né, o amigo crente querendo trazer o amigo para perto, mostrar, né? Aí, por tanta insistência dele, eu aceitei. E aí, amados, eu lembro disso até hoje. Eu lembro que eu fui de chinelo, assim, chinelinho, uma camiseta, uma bermuda, tudo descombinado, e um boné do Chicago Bulls, tem aquele touro, né, vermelho assim. Eu fui desse jeito para a Bleia. E aí cheguei lá, amados, era uma garagem, literalmente era uma garagem na casa de um dos irmãos lá. E aí tava aqueles banquinhos, né, aquele negocinho tudo preparado. Eu entrei todo sem graça assim já, sentei lá atrás. E eu não sei, né, se você já foi num lugar assim, né, já participou, mas eles dão muita oportunidade. Imagina. Aí o pastor vira e vai lá, começa lá o pandeiro batendo, aquela coisa toda, as irmãs cantando. E aí, de repente, o pastor pega o microfonezinho lá, uma caixinha de som toda distorcida. Falando. Aí daqui a pouco ele vira e fala assim, temos convidados aqui? Aí daqui a pouco o meu amigo. Aí, todo sem graça, ele. Vem cá, rapazinho, vem cá. Vem cá. Aí eu fui assim. Aí ele falou, você quer falar algo? Aí eu, não. Aí ele, não, fala algo, fala da sua vida, compartilha com a gente. Eu, não, mas eu não tenho nada para falar. Aí ele, uma música, uma canção. Aí eu, na hora, amados, nessa época, minha mãe, ela foi representante da CPAD. Aí agora já estou denunciando um pouco, né, Flávio? Agora vocês estão entendendo o porquê do óculos, né? CPAD é uma distribuidora, né, é isso aí, da Assembleia de Deus, que você era associado, você montava uma lojinha, né, um lugarzinho, e aí você vendia material cristão, né, Bíblia, livro, harpa cristã, esse negócio assim. Na época já era estava começando o CD, né? E aí minha mãe tinha isso na Vila Aliança. E aí, cara, eu lembrei assim nessa hora que minha mãe botava lá, sempre tinha uma musiquinha, até hoje, vou na casa da minha mãe, né, amor? Sempre tem um rádio tocando, uma música tocando, algo. E aí cheguei lá, estava tocando
quem conhece Kim aqui? Agora só os antigos. Quem conhece Kim? Ah, viu? A galera nova aí não conhece Kim. E aí era o CD, né, do Kim, que era lançamento, aí botava o lançamento lá, aquela coisa toda. E aí tocava uma música, uma canção lá. E na hora que o pastor falou assim para mim, você quer cantar algo? Do que eu lembrei? Da música do Kim. Aí eu falei, tá, posso cantar. Aí peguei o microfone assim, e aí comecei. As horas se passaram aqui, tanta coisa eu não percebi, mas eu sei que sempre eu senti que você me fez sempre feliz, me ensinando como caminhar, me ajudando para não errar, estendendo a mão para me mostrar o maior dos dons, o dom de amar. Eu quero sentir nessa hora a tua presença agora, falando ao meu coração, com carinho e emoção. Te quero... Aí o grave dele é bonito, né? Te quero para sempre em minha vida. O amor cicatriza a ferida. Eu quero levar esse amor para todos que eu encontre aonde eu for. Amados, eu cantei isso com pandeiro, imagina. Eu quero, parecia um pagode, eu quero sentir nessa hora. Ah, vocês têm que ir para a Bleia, gente, lá é bom demais, cara, bom demais. Total respeito. Ninguém cantou, eu vi só a Carol ali me acompanhando ali, ó. Carol já bateu lá, do reteté, né? Mas, amados, eu cantei essa música desse jeito que eu falei, bonezão do Chicago Bulls, camiseta, bermudinha, chinelo. Cantei e saí. Sentei no banquinho, o pastor falou aquela coisa toda. Saí dali, desci o morro, uma descida boa, com meu amigo Adriano. E a gente conversando lá, já falando de outra coisa, coisas aleatórias. Quando eu estou na estrada do Taquaral já, me vem, não era o pastor, eu acho que era um diácono, né, alguém que servia ali, de terno, aquele terno que é maior do que o corpo, né, aquela coisa toda, o irmão com aquele lencinho na mão já. Ei. Aí eu pensei, na hora, que era com o meu amigo, porque meu amigo participava lá, né, e aí eu achei que tinha esquecido alguma informação, esqueceu a Bíblia, né, alguma coisa assim. E aí, nessa hora, o irmão vira e fala assim, não, é com você. Aí apontou para mim, aí eu. O que eu fiz? Cantei no tom errado? Aí ele, Deus falou algo no meu coração para falar para você. Aí eu, tá bom, não entendia daquilo, né? Falei, ok. E aí ele fala para mim assim, Deus ele manda dizer que você tem um sinal. Aí eu tenho bastante sinais aqui, né? Meu corpo está cheio de sinal, né? E aí nessa hora ele, não é esse sinal não. Tolinho. Não é esse sinal não. Faz o seguinte, quando você chegar em casa, lê Marcos 16, 14 ao 18, e Deus vai falar contigo. Aí tá bom. Embora minha mãe tinha lá CPAD, aquele negócio todo, eu nunca me interessei. Fui para casa, e aí já o assunto já ficou pessoal com meu amigo. Eu falei, cara, que negócio é esse de sinal? Não estou entendendo não, cara. Marcos, mas eu sei o que é tá na Bíblia, é alguém, é uma pessoa que eu tenho que procurar. Como é que é esse, né? Quem é esse Marcos? E aí, meu amigo, não, cara, é um livro da Bíblia lá, pô, não sei o quê. Eu falei, não, tá bom. E a gente não estava com nenhuma Bíblia na hora. Eu cheguei em casa, amados, dormi, esqueci daquela situação toda. Tinha 12 anos. Eu queria gastar o dinheiro comprando chiclete, babalu, andar de bicicleta, né, fazer as bagunças lá, jogar videogame.
Passou o dia assim, já no finalzinho da tarde, aquela palavra do irmão veio assim, no meu coração de novo. Aí eu, rapaz, o que o irmão falou mesmo? Falou que eu tinha um sinal, mas eu não lembrava o texto. Eu falei, tá bom. Aí fui lá, saí assim no portão, fui lá, Adriano! Oi! Falei, cara, me ajuda. Eu lembrei aqui do que aquele moço falou comigo lá, mas eu não estou lembrando o texto. Lembra o que ele falou? Ele falou que tu tinha um sinal. Ele falou Marcos 16. Aí eu falei, pô, tem uma Bíblia aí então para a gente ver o que é isso? Aí tu já me explica, já compartilha comigo, já fala, né? E aí, amados, eu queria que você pudesse abrir esse texto aí também. Pessoal, me ajudar aí da projeção. E aí, Marcos 16, 14, começa assim. Aguenta aí, Flávio. Vamos lá. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E lhe disse: vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Eu li, amados, isso. Eu tinha 12 anos. Não entendi nada. Em 2005, eu estava com 18 anos. 18 anos. Eu conheci o Senhor em 2003. Eu estava drogado, alcoolizado. Cheguei em casa, minha mãe já desesperada, porque já não sabia como fazer, o que fazer com esse filho rebelde. Eu chego em casa de bicicleta, assim, com o olho vermelho, tinha aquele processo todo, né? E aí eu lembro que minha mãe pegou uma mala, me jogou dentro de um carro, me levou para um lugar. Eu chego nesse lugar, até hoje eu não tenho muita memória sobre como foi esse processo. Eu lembro que no dia seguinte, quando eu acordei, eu estava com muita dor de cabeça. Olhei para um lado assim, vi aquele colchonete de barquinho, todo mundo aí que já fez retiro no CIEP sabe o que eu estou falando. Eu olhei para o lado assim, olhei para o outro, falei, gente, onde é que eu estou? O que é isso? Levantei, eu estava no meio da família de Deus, lá em Santíssimo, num retiro de carnaval de jovens. E aí eu saio e, de repente, assim, eu percebo e consigo compreender todo aquele lugar. Aí eu falei assim, minha mãe me deixou aqui, me largou aqui. Tá bom, eu vou tocar o terror aqui dentro. E, de fato, amados, eu aprontei naquele retiro. Recentemente, no último retiro de casais aí, eu estava conversando com o Franco, e aí eu falei, Franco, tu lembra de quando eu cheguei lá? O Franco, cara, eu lembro. Tu era muito esquisito, cara. Andava todo de preto, o olho todo fundo. Cara, tu era muito estranho. Eu falei, caraca. Aí eu fiquei surpreso, né? Eu falei, caramba, Franco, tu lembra? E aí, no último dia desse retiro, eu estava sentado assim, porque eu não participava do encontro com os jovens lá. Eu ficava do lado de fora. Quem conhece o sítio lá sabe, tem aquele mastro. Eu estava sentado lá assim, um irmão se aproximou de mim. E ele falou assim, ué, cara, tu não vai ficar lá não? Eu falei assim, não. E aí eu estou assim, assistindo. E o Franco falando, na época, aquele parte ali onde é fechado, não era tudo aberto. Então o áudio vinha, chegava, eu ouvia lá. E de repente,
o Franco começa a falar do amor do pai. E aquilo veio assim dentro de mim, cara, me rasgando assim. Eu até falei com o Franco, falei, Franco, tu lembra da palavra que tu falou? Ele, cara, eu lembro. E aí, amados, num ímpeto do Espírito Santo, porque aí é só Ele que faz. Eu larguei o irmão assim lá, levantei, comecei a chorar e fui descendo aquilo ali, aquele barranco, que era um barranco na época. Vim descendo aquele barrancozinho assim, passei no meio dos irmãos, o Franco com o microfone falando, eu só sei que eu lembro. Eu só lembro de agarrar ele assim, ó, começar a chorar. E desde esse dia, amados, eu nunca mais olhei para trás. Em 2005, o Senhor me chamou para viver integral. E eu estava completando 18 anos. O meu sonho, amados, era ser do quartel, era servir. Ser militar lá, passar sufoco mesmo, bater continência, aquele negócio todo. Meu sonho era seguir carreira militar. E aí um dia, eu já participando do CTM, e aí o processo para chegar lá também é longo, não vai dar tempo de contar aqui. Em outra oportunidade eu posso contar essa história. Mas, estando lá já, o Franco estava assim, passando. Eu falei, Franco, preciso conversar contigo. Ele, o que foi? Eu falei, cara, fiz 18 anos agora, em janeiro, e recebi a notificação que eu preciso me apresentar. Aí ele, falei, então, mas eu estou aqui. Como é que eu faço? Ele, vai lá, se apresenta. Eu falei, não, mas eu estou nessa guerra. Aí ele falou assim, filho, se o Senhor te chamou para que você viesse para cá e servisse a Ele, fique em paz. Aí eu, tá bom. Aí aquilo me encheu, né? Mais um cilindro de... Bora. Fui, madrugada, quem se alistou aí sabe como é. Me apresentei, cheguei lá, fiz todo o processo, quietinho, falei, não vou interferir em nada, porque se Deus quiser, é Ele que vai fazer. Estou quietinho lá, amado, estou lá nesse processo, aí vai lá, abre a boca, deixa eu ver seus dentes. Vamos lá, vai para outro lugar, e um monte de gente indo, aquela coisa toda. Chegou na parte lá onde tem que ficar, né, tirar a roupa, aquela coisa toda, eu estou parado assim, aquele incômodo dentro de mim. Aí um soldado lá, né, não sei o que ele era, mas apareceu assim, falou, você não tirou a roupa não? Aí eu, então, deixa eu te explicar. Deus me chamou para algo e eu acho que você não vai entender isso, mas eu sinto que eu não devo estar aqui. Aí ele olhou para minha cara assim. Acho que ele deve ter pensado, esse garoto tá maluco, cara, tem algum problema com ele. Aí ele, tá, vem aqui. Perguntou muita coisa não. Aí botou assim, carimbou um negócio, mandou numa outra sala, o cara, o tenente lá, coronel, sei lá quem assinou, me deu um papel, peguei e saí dali, voltei para o sítio. Cheguei lá no sítio, amado. Aí o sentimento foi outro. Falei assim, cara, o que eu fiz? O que eu fiz? Falei, vai que Deus queria que eu fosse militar, meu Deus. Eu falei, Senhor, eu fiquei mal, amado, fiquei muito mal, meu coração ficou mal, assim, eu já estava perdido já nos meus pensamentos. Aí a gente tinha uma aula, eu entrei na aula assim, passei pelos irmãos, paz. Sentei lá no finalzão da cadeira. E nosso curso, CTM é Centro de Treinamento Missionário. Esse ano foi o ano onde todos nós vestíamos roupa camuflada. A nossa formatura foi literalmente uma apresentação como num quartel, batendo continência, fazendo grito de guerra, aquela coisa toda. Aí vinha o nosso discipulador, colocava como se fosse uma formatura mesmo, botava um broche, ungia a gente, entregava um papelzinho, um diploma lá, um negócio assim, 9 meses, amados. E aí eu sentado lá nessa hora, eu tive a experiência que, amados, foi
mais doce experiência que eu tive na minha vida. Eu tive a experiência de ouvir o Senhor falando assim no meu ouvidinho aqui, ó, desse lado, assim. Abre o olho. Aí eu abri o olho. E quando eu abri o olho, Ele falou assim, veja aonde você está. E aí eu olhei assim e vi os meus irmãos assim, alunos, todos sentados com essa roupa fardada. E aí o Senhor falou assim, você já foi alistado. Quando Ele falou isso, do que eu lembrei? E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Eu entendi o que aquele irmãozinho lá falou. Eu entendi o processo de Deus na minha vida. O tempo que se passou. Deixa eu te falar algo, meus amados, em nome de Jesus. Talvez você já tenha escutado, Senhor. Talvez alguém já tenha falado para você sobre algo na tua vida. Um óleo sendo derramado sobre você. Uma palavra daquilo que Deus quer na sua vida. E você está correndo de um lado para o outro, fazendo a sua própria escolha, a sua própria vontade. Querendo fazer as coisas na sua carne, do seu jeito, da sua forma. Não importa o tempo. Não importa o tempo. Porque Deus, Ele tem um propósito na sua vida. Deus, Ele tem um propósito na sua vida. E o propósito de Deus nos define. O propósito de Deus define quem nós somos. E nós somos filhos dele. Ele nos chamou. Ele te escolheu. Ele te ungiu. Ele derramou sobre a tua vida. Não para que você ficasse em casa sentado assistindo Netflix ou qualquer outra coisa. Deus, Ele derramou algo sobre você que é precioso. Ele olhou para nós como vasos de barro e falou assim, eu vou derramar sobre você o meu espírito. É isso mesmo, você não é frágil, você é só um barro. E é sobre você mesmo, eu não estou procurando porcelanas. Eu estou procurando você mesmo, e é sobre você que eu quero derramar o meu espírito, o meu poder, o meu dunamis. É sobre você que eu quero cumprir a minha vontade sobre a terra. É sobre a tua vida que outras pessoas vão conhecer o amor. Porque um dia, Flavinho, você declarou assim, eu quero sentir nessa hora tua presença agora, falando ao meu coração, carinho, te quero para sempre a minha vida, o amor cicatriza, eu quero levar esse amor para todos que eu encontre. Você quer levar esse amor? Vocês querem levar esse amor? Então deixa o Senhor cumprir esse propósito na sua vida. Talvez você esteja olhando para você e falando assim, cara, mas eu estou no lugar errado. Não. Estou perdendo tempo. Sou um fracassado. Será que existe alguma coisa que eu possa fazer, algo que pode mudar? Será que Deus pode me transformar? Sim, porque Ele é poderoso para isso. Ele é poderoso para nos transformar de dentro para fora. Ele é poderoso para pegar essa pedra bruta e transformar naquilo que Ele quer. Mas esse processo depende de nós, porque nós precisamos estar no lugar certo, fazendo a vontade do Senhor, cumprindo a sua palavra, sendo zeloso, sendo fiel e obediente. Porque só assim, amados, nós vamos compreender o propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida, e vamos compreender a nossa identidade e falar, eu sou filho do Deus Altíssimo.
Eu sou filho dele. Ele me ungiu. Eu não estou aqui à toa. Eu estou aqui para declarar o amor dele, para proclamar a verdade, para ser fiel. Não podemos perder tempo. Precisamos olhar, amados, para aquilo que Deus chamou para ser, aquilo que Deus chamou para fazer, porque pessoas precisam da igreja dele. Tem pessoas morrendo lá fora, e a igreja do Senhor está adormecida, descansada no seu conforto, sem olhar para o chamado que um dia Ele fez a nós. O chamado, amados, que o Senhor tem para a tua vida, o que Ele derramou, o dom, o talento, a graça, para que você se levante e faça e ande segundo o Senhor deseja, como um soldado, alistado, pronto, disposto, como um exército do Senhor, para fazer a vontade do Pai, para derrubar gigantes, para destruir leões, para resgatar aqueles que foram levados, aqueles que estão perdidos. É para isso que Ele nos chamou. E assim como aquele homem falou que eu tinha um sinal, esse sinal não foi exclusivo para o Flávio. Esse sinal é para você também. Esse sinal é para a sua vida. É para aqueles que crerem. É para aqueles que querem colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. É para aqueles que ao chegar os demônios vão fugir, porque a presença do Senhor, porque o amor dele vai estar em você e você vai transmitir, você vai anunciar e os demônios, os principados não vão aguentar essa presença, amados. Nós precisamos nos dedicar. Precisamos olhar para a nossa vida e entender que o tempo que nós estamos passando hoje não é vão. Deus está te preparando, Deus está te lapidando, Deus está preparando a sua vida para que você cumpra o propósito de Deus. Não para que você chegue aqui no domingo, sente nessa poltroninha gostosa, acolchoada, e ouça alguém falar algo e você se recarregue. E aí, opa, aí a bateria acaba. E aí você precisa do domingo de novo. Não é assim, amados. É uma escolha diária. É uma vida diária. De renúncia, de entrega, de Senhor, eu quero fazer a tua vontade todos os dias. Todos os dias. E desde aquele momento que eu ouvi a voz do Senhor, que eu abri os meus olhos e vi os meus irmãos ali, desde então, amados, pela graça do Senhor, porque não é por mim, pela misericórdia do Senhor, eu tenho buscado todos os dias ser fiel àquilo que um dia Ele declarou sobre a minha vida. E hoje eu estou aqui para repartir com vocês isso. Para falar para vocês que o tempo na sua vida não terminou. Talvez você esteja passando por um processo, eu gostei, uma vez o Franco falou isso, o Cidinho também já falou. Talvez você esteja passando por um processo, parece que acabou, mas é só uma vírgula. Não é um ponto final, é só uma vírgula. Procure em nome de Jesus estar no lugar certo, fazendo a vontade de Deus para a sua vida. Escolha Ele todos os dias, para que isso se cumpra em você, para aquilo que Deus falou sobre você se cumpra em nome de Jesus. Porque a tua casa, a tua esposa, o teu marido, os teus filhos, os teus vizinhos, os amigos no trabalho, o seu patrão,
Todos precisam que você se posicione para que faça a diferença. Para que você, pai e mãe, deixe um legado para os seus filhos. Para que vocês possam instruí-los e apresentar a esse Deus que nós servimos, que é maravilhoso. É um Deus de promessas, é um Deus que cumpre, é um Deus que a sua palavra não volta. Você só precisa estar no lugar certo, que é o centro da vontade de Deus. Amém? Eu, amados, de fato, sou muito limitado para falar aqui. E hoje pela manhã eu orei e falei, Senhor, em nome de Jesus, eu conto totalmente com a Tua graça. Para comunicar, Senhor, falar no coração dos meus irmãos aquilo que está borbulhando dentro de mim. Então, Senhor, em nome de Jesus, transmita a esses irmãos a Tua palavra. Acerta o coração deles, Senhor. Rasga o coração deles assim como o meu foi rasgado naquele dia. Para que eles possam compreender o propósito que o Senhor tem na vida. Então, que seja assim na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Podemos ficar de pé e agradecer a esse Deus maravilhoso pela sua bondade, pela sua graça, pelo seu amor. Talvez você olhe para você e pense, como esse irmão que eu falei aqui, essa irmã, talvez você esteja se sentindo fracassado por algo. Talvez você olhe para si e fala, cara, será que um dia eu vou conseguir? Será que um dia eu vou alcançar isso? Será que um dia eu vou realmente ser transformado e mudado? Eu posso te dizer, amados, hoje é o dia. Hoje é o dia de você se render a Ele, hoje é o dia de você abrir o teu coração, ignora tudo que está à sua volta, ignora o irmãozinho aí do teu lado, ignora a música. Amados, é a hora que você precisa olhar para Ele e falar, Senhor, em nome de Jesus. O chamado que o Senhor fez a mim, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, mais uma vez. Vem transformar, vem restaurar, Senhor, o meu ser. Se você se sente assim, amados, eu queria te convidar aqui. Queria que você viesse aqui para a gente orar por você, para a gente declarar sobre a tua vida, sobre a minha vida, aquilo que o Senhor tem para nós. Tenha total liberdade de sair do teu lugar, vir aqui, se derramar nele, falar, Senhor, eu preciso disso. Eu preciso ser restaurado, Senhor, eu preciso que essa palavra, que aquilo que o Senhor declarou a mim, Senhor, eu preciso voltar para o lugar certo. Eu preciso estar no lugar certo, Senhor, eu preciso estar no centro da Tua vontade, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse processo na minha vida, amados, não foi fácil. Porque eu era um adolescente, criado no meio da favela, da comunidade, envolvido com tráfico, com tudo que eu quisesse, tudo que eu tivesse vontade. Amados, eu fazia, não olhava para trás, coração rebelde, um coração mau. Amados, foi um processo na minha vida, mas Deus foi me lapidando até então, para que hoje eu pudesse estar aqui, para que hoje eu pudesse compartilhar com vocês um pouco dessa minha experiência. E assim como Deus ele fez na minha vida e veio me capacitando até então, para que eu possa permanecer nele, tem me dado graça, tem me dado misericórdia, para que eu possa chegar aqui hoje, e assim o Senhor também vai fazer na sua vida, amado. Não desista. Não desista, não olhe para trás, porque aquilo que Ele declarou sobre você vai se cumprir. Você só precisa fazer e estar no lugar do Senhor. Você só precisa buscar fazer a sua vontade. Você só precisa olhar para Ele, não olhar para si. Você precisa se esvaziar. Você precisa deixar tudo para trás e falar, Paizinho, eu estou aqui, Senhor.
Aquilo que o Senhor declarou sobre mim, Senhor, eu estou aqui para cumprir, para fazer, para ser usado e ousado em Tua presença. Faz dentro de mim, Senhor. Faz dentro de mim, Senhor, porque o Senhor me escolheu. Me escolheu, o Senhor escolheu os loucos, Senhor, aqueles que não são, pois o Senhor que escolheu. Eu estou aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade, para cumprir o Teu querer, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós nessa manhã, Senhor. Vem sobre os meus irmãos que estão aqui, Senhor, nessa hora. Fala, Senhor. Comunica, Senhor. Traz, Senhor, à memória aquilo que dá esperança ao coração deles, Pai, em nome de Jesus. A palavra, Senhor, que Tu declarou, aquilo que o Senhor um dia trouxe sobre cada um aqui, Senhor. Ah, Senhor, como eu Te ouvi naquele dia, Senhor, abra os ouvidos da Tua igreja. Abra, Senhor, os ouvidos, a audição, Senhor, para que eles possam também ouvir a Tua voz. E que Tu possas, Senhor, mostrar, Senhor, relembrar, Senhor, aquilo que um dia Tu prometeu, Senhor, aquilo que um dia Tu declarou, Senhor, há de se cumprir, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero declarar que todo sofisma, toda palavra contrária sobre a tua vida, tudo aquilo que um dia foi destruído, seja refeito, seja reconstruído agora em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que o teu coração se encha novamente de esperança. Que o teu coração se encha novamente de fé, de convicção daquilo que um dia o Senhor declarou, em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nessa manhã, Senhor. Vem sobre nós, Espírito Santo, e vem falando, vem declarando a Tua palavra, Senhor. De dentro para fora, Senhor, de dentro para fora. Em nome de Jesus, sejam livres, sejam libertos nessa hora, para cumprir a vontade do Senhor na tua vida, para que as pessoas possam se achegar a Ti, encontrar na sua vida o amor do Senhor, o refrigério, a paz, a segurança, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Venha o Teu reino sobre nós, Senhor. Faça a Tua vontade, Senhor, na nossa vida. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Abra a Tua boca, meus amados. Rasga o teu coração diante dele nessa hora, em nome de Jesus. Que a tua vida glorifique o nome do Senhor. Que você possa sair daqui hoje restaurado. Que você saia daqui hoje renovado, cheio da presença dEle, para cumprir, para fazer, para ser levado aonde quer que for, para enviar o amor do Senhor, para declarar o amor dEle aonde Ele te colocar. Que os planos de Deus sobre a tua vida não sejam interrompidos pelas tuas escolhas. Que você possa olhar para Ele sempre. Que você possa olhar para o Senhor sempre. Em nome do Senhor Jesus. Que você possa ir com ousadia, intrepidez,
como um soldado disposto a cumprir a missão que lhe coube, em nome de Jesus. Que nada venha impedir, que nada venha te travar, te segurar para fazer aquilo que Deus quer na tua vida. Que gigantes sejam derrotados e que você encontre e experimente da vitória no Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.